Bom dia, gente. Bom dia! Tá fraco. Bom dia, gente. Bom dia! Aê, agora sim. Isso aí, bora. É o seguinte, esse aqui é o Luiz Valentim. Esse cara, ele tem 3 anos na fé, tem 21 anos de idade, então tá na média aqui da galera, né, da idade. Ele foi batizado no Ministério dos Jovens lá do setor oeste de São Paulo. Ele passou na faculdade, tá fazendo Unifesp, tá na Universidade Pública, o cara é bravo. E ele está sendo treinado para ser um evangelista. Ele está sendo treinado. Então ele está lá na USP com a gente, evangelizando, estudando Bíblia com os caras, fazendo bate-papo, enfim. É um cara fera lá na mídia da Igreja do Oeste também. Sem ele a gente fica lascado lá. Então o cara é monstro demais. E você possa fazer uma baita aula. Esse é um cara que vai com certeza falar de coisas que ele tem vivido. Ele já estava vivendo tudo que ele vai falar hoje no Ministério dos Jovens, já sendo treinado lá. E agora o Ministério dos Jovens ampliou esse negócio, né? Está cada vez mais focado lá, aprendendo, se dedicando, limpando todas as impurezas possíveis que existem, porque ele quer agradar a Deus. Então, prestem atenção, anotem, depois tirem suas dúvidas também, porque eu acho que vai ser muito especial, já que um grande foco do nosso Ministério Universitário é, de fato, evangelizar e convidar pessoas, né? Na faculdade e também no trabalho. Então, pode ser uma aula muito inspiradora, eu vou orar para ele começar. Querido Deus Pai Santo, Deus, obrigado por esse dia, obrigado a todas as pessoas que estão aqui, pelo ótimo café da manhã que a gente teve, pelos tempos, as diversões, tem sido tudo maravilhoso. Espero que todos tenham gostado, estejam gostando bastante. Oro para que seja uma bela aula, Deus, agora. Possa falar com muita inspiração, com muito poder, Senhor Deus possa agir através dele e que todos nós possamos estarmos atentos a tudo que for ser dito. Mais uma vez, nos ajude, nos dando espírito de humildade, de sabedoria e de transformação. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Bom dia. Já fui apresentado aqui para o mestre, então vamos sem mais delongas, né? Começar, eu gostaria que você imaginasse uma história. Queria que vocês pensassem que vocês estão indo para uma cidade completamente nova. Né? A cidade, vocês caíram de paraquedas na cidade, vão passar nessa cidade alguns anos, ou talvez a vida toda. Não tem outro. Peraí. Tá, vai que não dá para enxergar. E nessa cidade completamente nova, você é o único discípulo de Jesus lá. Você é a única pessoa que conhece Jesus e que vive como discípulo nessa cidade. Nessa cidade, lá não tem outros cristãos, então lá não tem igreja, não tem comunidade cristã. Você não tem acesso à página cristã no Instagram, não tem playlist de louvor no Spotify, não tem pregadores famosos no YouTube. Pensando desse jeito, qual seria a forma que você iria evangelizar nessa cidade? Você saberia o que dizer? Você saberia por onde começar? Explicar quem Jesus é e como seguir ele? Ou talvez a pergunta mais desconfortável. Você sentiria que é... Eu acho que você está pior. Som. Melhorou. Bem melhor. Se dependesse de... A pergunta mais confortável. Você sentiria que tem a responsabilidade de falar sobre Jesus nessa cidade? Ou talvez você sentiria que precisa de talvez a responsabilidade de uma pessoa mais capacitada para fazer isso? Hoje na sua vida, você sente o peso da responsabilidade e a oportunidade de anunciar a mensagem mais importante da história? Mas antes de qualquer coisa, eu acho que o nosso evangelismo começa antes de abrir a boca. E começa nas nossas convicções, nas escrituras que estão enraizadas no nosso coração, né? Como isso ele falou ontem, o poder da palavra de Deus, né? Então, quando você pensa em evangelismo, qual que é a escritura que vem na sua cabeça? O que você pensa como... Calma. Retórica, Jonas. Retórica? Não foi mal. Não, tranquilo. Enfim, tem várias escrituras. Romanos 10:17, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isaías 6:8, Deus perguntando quem irá por nós. Isaías fala, estou aqui, me envia. Ou 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, pregue a palavra, a tempo ou fora de tempo. Mas com certeza você pensa em Mateus 28.
Né? Acho que se você tem um pouco de tempo, se você tem um pouco de tempo nessa igreja, com certeza você conheceu Mateus 28. Eu não sei se dá para enxergar bem, mas eu vou pedir para alguém com uma voz imponente, Camila Santiago, pode ler para vocês? Eu ia me candidatar. Eu imaginei. Mateus 28, do 16 ao 20 da NVI. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Obrigado. Ótimo. Camila, você vê a palavra evangelismo aqui nessa escritura? Não. Não tem. E claro, Mateus 28 tem evangelismo na escritura, a gente sabe disso, né? Fala sobre evangelismo. Mas é muito mais que isso. Ela fala muito mais que isso. Então, qual que é o mandamento que a gente vê aqui em Mateus 28? Portanto, vão e façam discípulos. O chamado não é para fazer convertidos e pronto, acabou. Né? A gente não obedece esse mandamento se a gente pensa que Jesus chamou a gente só para evangelizar, só para converter pessoas. O chamado de Jesus não é simplesmente crer em mim, crer na doutrina certa, é morrer para si mesmo, é viver para Jesus. Não tem evangelismo bíblico que não leva a pessoa à tomada de decisão de seguir Jesus. Por conta da nossa cultura evangélica, a gente tem que acreditar que evangelismo e discipulado são coisas desconexas, né? São coisas distintas. Ou seja, eu evangelizo uma pessoa e depois, se ela quiser, eu discipulo, né? E ela se torna um discípulo. Mas não se pode ter um sem o outro. Na verdade, essa ideia de que a pessoa pode se tornar cristã sem ser uma seguidora de Jesus, ou seja, sem ser discipulada por Jesus, está desconstruindo a igreja no Ocidente. Mas como a gente chegou aqui? Como a gente chegou a esse ponto que eu posso me tornar um cristão e não necessariamente seguir Jesus? Não necessariamente ser um discípulo. Gostaria de falar um pouco de história com vocês. Fala aí. Gente, está muito bom você. Bom, voltando um pouco no tempo, saltando ali, o mestre falou de William Tyndale, um pouquinho de Lutero, mas voltando um tempo, saltando ali as reformas protestantes, saltando no período de grandes avivamentos, indo para a metade do século XIX, a gente chega ali no período que seria o começo do início do evangelicalismo moderno. Seria esse cara, nos nomes centrais, é Charles Finney. Finney acreditava que para haver conversões, era necessário criar as condições certas para isso. Então, por exemplo, para ele o avivamento não era um ato soberano de Deus, era algo como provocado por métodos específicos, era como quase uma receita de bolo espiritual. Em seu livro, ele ensina que para produzir um avivamento, uma das estratégias que ele usou ficou conhecida como banco dos ansiosos. Era basicamente a pessoa que se sentia tocada pela pregação, ela ia para frente, sentava no banco da frente, e ali mesmo ela orava e decidia que ia seguir Jesus. Era uma espécie, foi essa estratégia que deu o movimento, que deu a origem ao que a gente hoje chama de apelo no altar. Né? Se você for para uma outra igreja, provavelmente você pode ter visto isso. Né? E olha o que Charles Finney escreveu. Os apóstolos não precisavam esperar anos para ver o fruto do seu trabalho. Um sermão de Pedro e 3.000 convertidos. Um sermão de Paulo e uma cidade inteira em alvoroço. Finney acreditava que uma pregação cheia de poder gerava resultados imediatos. E essa busca pelo imediatismo começou a moldar a forma como foi interpretado o Evangelho. Porém, anos depois, o próprio Finney ele percebeu que as pessoas elas se sentiam tocadas, elas iam à frente, elas choravam, mas isso não dava frutos duradouros de arrependimento. Só que Finney influenciou muitos nomes, como Dwight Moody, Ruben Torrey, Billy Sunday, Billy Graham e Bill Bright. Não vou falar sobre esses caras. Se você tiver interesse em pesquisar e estudar depois, eu super recomendo, é muito interessante. E eu não quero diminuir o impacto ou a sinceridade que esses caras tiveram no evangelismo deles. Mas com certeza é preciso reconhecer
a forma como eles pregavam o Evangelho moldaram profundamente a forma como foi interpretado o Evangelho, especialmente americano. E da americana passou para o Brasil. E com o tempo, começou a surgir abordagens que enfatizavam uma salvação instantânea. Então, muitas vezes, desconectado do chamado discipulado. Pregações de rua, decisões rápidas, convites para aceitar Jesus ali mesmo, agora. E tudo isso vai ganhando força. Por exemplo, Billy Sunday, ele convidava as pessoas a irem à frente para apertar a mão dele como sinal de conversão. Mais tarde, Bill Bright, ele resumiu o Evangelho nas famosas 4 leis espirituais. Que, bom, resumidamente, ele pegou o Evangelho, empacotou o Evangelho e resumiu em um plano de conversão, um plano de salvação. E através desse momento se tornou possível você seguir Jesus, mas não ser um discípulo necessariamente de Jesus. Você ser salvo, mas não ser discipulado. Só que será que esse é o método de Jesus evangelizar? Essa foi a missão que Jesus deixou para nós? Qual foi o plano do mestre? O plano mestre de evangelismo? Está bem aqui na nossa frente. Em breve, agora. Aí. Façam discípulos. O verbo aqui em grego é discipular, né? Mateteu satê. Johnny, se eu errar, corrija depois, por favor. O original grego então é discipular. Isso vai muito além apenas de transmitir informações. Se trata de investir na vida das pessoas que a gente está ensinando. Se trata desde o momento que a gente convida a pessoa do oi até elas conhecerem o Senhor cara a cara. Continuando aqui no versículo 20, não fala sobre ensinar, mas ensinar a obedecer. Qual que é a diferença de ensinar e ensinar a obedecer? Eu vou te ensinar a fazer uma flexão. A flexão é um movimento de cadeia cinética fechada, ou seja, mãos fixas e somente o corpo se move. É um movimento de empurrar horizontal. Você vai ficar na posição de prancha, mãos no chão, com a linha dos ombros, dedos apontados para frente, corpo reto da cabeça aos calcanhares e olhar ligeiramente para frente. Na fase excêntrica, você vai dobrar os cotovelos em direção às costelas, formando um ângulo de 45 graus com o corpo. Manter o core ativado e não deixar o quadril cair. Na fase concêntrica, empurre o chão com as palmas das mãos e cotovelos estenda até quase travar. Entendeu? Eu também não. Na teoria fica difícil de entender, mas vamos ver na prática. Mestre, chega aí. Para quem conhece o mestre, pensa no mestre de uns anos atrás, 5 anos atrás, já um físico mais parecido que o meu. Agora com 45 de braço. Que ele não sabe fazer uma flexão. Vai falhar na primeira, hein, pai? Tu vai falhar na primeira. Tem que fazer 10. Então vai ensinar a obedecer, mestre. Espera assim, mais juntas. Isso. Corpo reto, bate frente. Ô, Vitor, Mãos alinhadas com o ombro. tá certo aí, Vitão? Vai, agora Tá faz. certo isso aqui? Foi 45? É 200 horas para quem quiser treinar depois. Bom, agora ficou um pouco mais clara a diferença, né, entre ensinar e ensinar a obedecer. Né? Um evangelismo comprometido com ensinar a obedecer é diferente de um evangelismo focado em resultados. Porque o evangelho não é apenas sobre acreditar nas coisas certas. Não é teoria, não é Instagram, não é YouTube, não é livros. É sobre viver como Jesus. É sobre seguir um mestre e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Jesus tinha a maior missão da história, levar as boas novas do reino de Deus a todos os cantos do mundo. E qual foi a estratégia dele? Ele não fundou uma escola, UCJ, Universidade Cristã de Jerusalém. Ele não escreveu um livro, apostilas, seminários.
nem montou uma estrutura de eventos macios. Ele escolheu 12 homens e andou com esses 12 homens. Investiu tempo, caminhou junto, corrigiu, ensinou, inspirou. E depois os enviou exatamente para fazer a mesma coisa. Esse foi o plano mestre de Jesus. E você? Qual é o seu plano? Quem você está ensinando a obedecer a tudo que Jesus mandou? Com quem você está caminhando por perto? Dividindo o que você tem aprendido e ajudado a praticar? Com quem? Quem está aprendendo com você a se tornar um discípulo? Se a resposta for ninguém, então talvez a pergunta mais urgente não seja como evangelizar, mas sim qual que é a minha missão. Qual missão você está investindo mais tempo? É na missão de Jesus ou nas suas próprias missões pessoais? O discipulado não é uma prática exclusiva de Jesus, nem do cristianismo ou da Bíblia, na verdade. A ideia de discipular, a gente vê isso bem antiga e é presente em diversas culturas. Né? A gente vê os fariseus, por exemplo, eles tinham seus próprios discípulos. Na Grécia Antiga, não, eu confundo. Na Grécia Antiga, então se era uma prática comum entre os filósofos. Platão, ele com Sócrates, discipulou Sócrates, discipulou Aristóteles, e Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande. E olha o impacto disso, foi por meio da influência de Aristóteles que Alexandre levou a cultura grega para outros continentes. Ele se tornou um dos principais responsáveis por tornar o grego uma língua universal naquele tempo, em sua época. E a mesma língua que viria a ser escrita no Novo Testamento. Então o ponto é, todo mundo é discipulado por algo ou alguém. Quer você perceber isso ou não. Em Romanos 12:2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra amoldar, né, em outras versões estão conformar. A palavra conformar e a palavra transformar, ela vem da mesma raiz grega, que é metamorfo, que significa metamorfose, né? Seria essa mudança de forma, essa transformação, mudança de natureza, como uma lagarta que muda para uma borboleta. E isso diz muito sobre a profundidade de Deus, sobre a profundidade da mudança que Deus propõe para as nossas vidas. Não é uma adaptação superficial, é algo interno, profundo. É a alma sendo moldada de verdade. A grande verdade é que esse processo está acontecendo agora. Com todos nós, não existe uma posição de neutralidade. Ou a gente está sendo conformado com o mundo, ou a gente está sendo transformado na imagem e semelhança de Jesus. Ou você está sendo discipulado pelo mundo, ou você está sendo discipulado por Jesus. Então a pergunta não é quem você quer se tornar, mas quem você está se tornando. Ou até mais profundo que isso. O que você está formando nas pessoas ao seu redor? Nas suas amizades, na sua faculdade. O que ou quem você está formando? Porque sim, a sua faculdade faz discípulos. Vamos aqui aos estereótipos. Na FEPELESH. Você já sabe. FEPELESH. O mestre fala todo dia. Faculdade de Ciências Humanas da USP, por exemplo. Lá no começo, né, tá cheio de filho de papai, pessoas que não passaram por maus bocados, e de repente, bum, todo mundo ali virou comunista, revoltado com o sistema. Certo, mestre? Ou na fé, a faculdade de ADM e Economia. No começo todo mundo gente boa, feliz com a vida, passa o tempo, trata todo mundo de social, não trabalhar, sem tempo para ninguém, te atropela. Workaholic, certo, Mustache? E não para por aí. Políticos têm seguidores dos fanáticos. Influencers têm discípulos. Ideologias, séries, coaches fazem discípulos. Todo mundo está sendo moldado por algo ou alguém. Todo mundo é discipulado, queira ou não.
Mas e nós? Nós escolhemos fazer discípulos de Jesus. E por quê? Por que você escolheu fazer discípulos de Jesus? Porque o discipulado com Jesus nos liberta. Não é só uma doutrina, é um jeito de viver, é caminhar juntos, é amar, é encorajar, servir, desafiar. E nesse processo somos transformados, largamos o egoísmo. Aprendemos a servir, descobrimos um propósito que realmente vale a pena. Todo o resto, ideologias, carreira, fama, conforto, pode até ser bom, mas não tem peso eterno. Fazer discípulos é plantar na eternidade, é plantar sementes de eternidade na vida de alguém, é investir em uma obra que não termina no túmulo. Desde quando eu faço convite, oi, meu nome é Valentim, faço parte do grupo tal, até a conversa com a pessoa, eu já estou influenciando essa pessoa. Quando eu converso com a pessoa, eu estou buscando entender a forma como ela pensa e moldar os pensamentos dela, direcionar para Jesus. Isso é discipulado. Marcos 3,13. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus chamou os discípulos para si. O discipulado começa no relacionamento. É você dizer, vem comigo, vem ver como eu oro, como eu luto, como eu leio a Bíblia, como eu me levanto após cair. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o plano mestre de evangelismo. O modelo de Jesus, um modelo relacional, intencional e profundo e requer treinamento. Pense em Jesus. Ele teve proximidade com 120 pessoas, deu atenção especial a 12, e ainda tinha os 3 seres mais próximos dele. E esses homens mudaram o mundo. Pedro era só um pescador, impulsivo, emocionalmente imaturo, covarde, mas andando com Jesus ele foi moldado e aprendeu a amar com profundidade a igreja do Senhor. Ele se tornou um líder corajoso, cheio do Espírito, e até morreu de cabeça para baixo, por amor a Deus. A vida dele marcou o início do cristianismo. E tudo começou com o discipulado. E se nós deixarmos esse Espírito agir em nossas vidas, nós também podemos ser transformados. Transformados para viver de maneira diferente, de forma diferente. Para impactar como Jesus impactou o mundo. Deus escolheu você para alcançar pessoas. Não porque você é mais capacitado, mas por toda a graça maravilhosa dele. Deus decidiu nos usar. Mesmo quando somos covardes, imaturos, impulsivos, Ele nos escolheu. Não por causa das nossas qualidades, mas por conta da graça dele. Pela graça temos o privilégio de participar de algo extraordinário. Espalhar a mensagem do Evangelho e fazer discípulos. Ele não precisava nos usar, mas decidiu nos usar. Isso muda tudo. Porque uma coisa eu sei sobre quem realmente foi impactado, movido pelo Evangelho. Essas pessoas não conseguem esconder isso para si. Essas pessoas sabem quanto outras pessoas precisam disso. Então, novamente, deixa eu te perguntar. Você sabe como conduzir seus estudos bíblicos até o final? Não só ensinando na teoria, mas ensinando a obedecer. Será que às vezes a gente não sabe como fazer isso? Não porque falta técnica, mas porque a gente esquece do quão maravilhoso foi Jesus nas nossas vidas. Muito bom. Esquecemos de quando a gente estava descobrindo Ele pela primeira vez, de que tudo era apaixonante, novo, profundo. E talvez o que esteja faltando não é mais conteúdo, não é mais livros, não são mais informações, mais pregações, mas sim mais gratidão, mais paixão, mais memória viva do que Deus já fez em nós. E do quanto Ele pode fazer através de nós. Eu tenho tido o privilégio de ver Deus usar um cara como eu, alguém que já foi totalmente introvertido, não conseguia falar com pessoas, alguém que era introspectivo, eu não gostava de falar com pessoas, uma pessoa extremamente egoísta, eu não compadecia de outros, eu desprezava as pessoas no meu coração, muito covarde, com medo de errar, o que as pessoas iriam pensar de mim.
alguém que muitas vezes é arrogante, que quer resolver tudo sozinho, não confia em Deus, nas pessoas ao meu redor para me ajudar com os meus desafios. Alguém que muitas vezes é preguiçoso em se doar, em servir as pessoas que estão ao meu redor. Acho que é o tipo do cara de Provérbios 26:16 que fala sobre o preguiçoso se achar mais sábio que 7 homens que ensinam com bom senso, que respondem com bom senso. E impressionantemente, mesmo assim, Deus, na sua infinita graça, me deu a oportunidade, alguns anos atrás, no começo da minha caminhada cristã, de participar de um estudo bíblico com um jovem chamado Júnior. Estou sem cabelo aqui. Foi incrível. Foi a minha primeira vez liderando esse estudo e era novo na fé e, cara, que homem sedento por Deus. Eu nunca vi uma pessoa tão sedenta por Deus. Tipo, o Júnior é a definição de alguém pronto. Ele queria Deus, ele queria dar passos. E os homens que estavam comigo me deram essa oportunidade de liderar esse estudo. Minha primeira vez, estava super nervoso, super com medo, não sabia o que fazer. E foi incrível. Deus usou a minha vida para estudar a Bíblia com uma pessoa até o final. E ele foi batizado. Se você não experimentou algo assim, eu recomendo fortemente para você. Isso é maravilhoso. É incrível compartilhar as Escrituras e ver verso após verso o Espírito Santo trabalhando diretamente no coração de uma pessoa. Eu te garanto, ver esse milagre acontecer vale a pena. Mas como a gente falou, não para por aí. Mateus 28, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então eu comecei a discipular o Júnior. A gente virou grandes amigos. A gente treinou juntos, demos risadas juntos, resolvemos conflitos juntos. E nesse processo o Júnior começou a convidar outras pessoas para estudar a Bíblia. Ele me viu liderando os estudos, viu a forma como eu fazia as perguntas, viu como eu apontava as escrituras, como eu orava com as pessoas. Até que um dia chegou um cara, e dessa vez não era mais a minha vez, mas era a vez dele liderar, dele dar os próximos passos. Ele começou a puxar o estudo, a gente começou a estudar a Bíblia junto com esse cara, e era ele quem fazia as perguntas, ele quem estava tentando entender as coisas profundas do coração dessa pessoa. Hoje a gente está na reta final dos estudos, e agora eu vou poder ajudar o Júnior a batizar uma pessoa. Amém. Uau! Fico pensando nisso. Cara, Deus usou um Zé Ninguém, um Zé Ruela como eu, a poder ajudar uma pessoa, ajudar o Júnior. Uau! Que incrível a graça de Deus. E agora eu tenho a honra de ver esse amigo fazendo um discípulo. E o círculo de amizade continua crescendo. E Jesus continua sendo adorado. Amém. Eu havia dito antes que não é um evangelho. Então o evangelho não é somente um plano de converter pessoas, mas somente um plano de evangelizar pessoas. Jesus fala, foi me dada autoridade no céu e na terra. Então, como essa frase se conecta com o evangelho? A palavra evangelho... Ah, é verdade. Perdão, gente. A palavra evangelho vem do grego euangelion. Novamente, Johnny me corrige depois. Que significa boa notícia ou boa nova. Na cultura do Império Romano, o evangelho ele era usado para anunciar uma vitória militar. A subida de um novo imperador ou um grande evento público. Então, quando Roma subjugava um povo e o dominava, era anunciado o evangelho, de que aquele povo agora pertencia ao imperador. O evangelho do reino agora é Cristo, é Jesus Cristo quem é o Deus, Ele é o novo rei, Ele é o nosso imperador. Ao longo do Velho Testamento, geração após geração, o povo judeu esperava por um rei. Um rei que os libertaria da longa linhagem de reis infiéis, um rei que os resgataria das nações que os dominariam, e eles aguardavam o cumprimento das promessas de Deus. Em Daniel 7 surge uma figura misteriosa. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adoraram.
O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse era o rei que os judeus esperavam. Eles queriam ver esse cara, o filho do homem. Então, ele veio. Jesus veio. Jesus chegou. E ele mesmo se identificava como o filho do homem. Mas ele era muito diferente do que os judeus esperavam. Israel sonhava com um rei glorioso que iria libertar eles da opressão de Roma. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos pensaram, agora sim, o reino chegou. Né? Até Tiago e João já perguntaram, Jesus, onde vai sentar? A gente pode sentar na sua esquerda e na sua direita? Mas Jesus estava trilhando uma outra rota. Jesus estava trilhando um outro tipo de reinado. Ele ensinou que nesse reino, os últimos seriam os primeiros. Que os pobres seriam bem-aventurados. E que quem quiser ser líder, deve ser escravo. Jesus entrou triunfante no domingo. Foi crucificado na sexta-feira. Sua coroação, uma coroa de espinhos. Soldados romanos zombavam dele. O rei foi humilhado diante de toda a criação. O reinado de Jesus não veio por meio de domínio, mas de sacrifício. Não veio pela força, mas pela entrega. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Mostrando que nem mesmo a morte pode parar esse rei. Jesus é o rei. O rei que morreu pelos seus súditos. O rei que não veio apenas para nos livrar daquele político que a gente não gosta, mas para nos livrar do verdadeiro inimigo, o reino do pecado que habita no nosso próprio coração. Jesus oferece um outro caminho, um caminho de amor e graça. Discipulado é um convite. Um convite para você reconhecer que você não consegue dar conta da sua própria vida. Você precisa desse mestre. Você precisa do perdão dele. Você precisa da direção dele. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Isso pode assustar, né? Se ele fosse um rei como os outros, cara. Mas saber que Jesus está no controle é a melhor notícia do mundo. É quem reconhece ele como Senhor. Porque ninguém é como ele. Ele morreu por nós. E por isso, nenhuma outra coisa ou pessoa tem mais direito de nos influenciar, moldar e direcionar do que Jesus, que é aquele que entregou a sua vida por nós. O convite é, siga esse homem, deixe ele te moldar, deixe ele te influenciar, deixe ele te direcionar, te discipular. E deixe que ele te use para chamar outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se não é um discípulo, cara, aproveita a oportunidade de você estar aqui. Quero convidar você a chamar alguém, ter um tempo com alguém, conversar com alguém. Fala para essa pessoa o que você está pensando, ou o que mais está te influenciando hoje na sua vida. O que mais tem te discipulado na sua vida. E decida que Jesus vai conduzir sua vida. Estuda a Bíblia, vem aprender. Vem aprender como é maravilhoso ser discipulado por Jesus. Como segui-lo. Se você é um líder de ministério aqui, escute isso com atenção. Eu quero nos desafiar. Eu quero te lançar um desafio. Não saia dessa conferência sem um plano concreto de treinar todas as pessoas dispostas do seu ministério a fazerem discípulos. Você não é o herói, Jesus é. E sabe o que Jesus fez? Ele treinou pessoas ao seu redor para multiplicar. Ele não apenas pregou, ele formou discípulos que formariam outros discípulos. Você sabe como fazer isso? Eu não estou falando de só passar a informação, mas de ensinar a obedecer. É isso que Jesus mandou. Ele não disse só para quem cresceu na igreja. Ele não disse, ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Você entende isso? A nossa igreja representa 0,00094% da população brasileira. Se isso cai para os jovens universitários, cai para 0,0019%. Isso é praticamente nada perto da missão que a gente tem. Que bom, Valentim. Eu sei,
maioria dos nossos membros são adultos, são casados, estão numa outra fase de vida. Alguns ministérios a gente nem tem muitos jovens universitários. Mas mesmo assim, se a gente só sabe estudar a Bíblia com pessoas do nosso movimento, que falam a mesma língua, que têm os mesmos costumes, a gente não está nem pronto para alcançar 1% da população brasileira. Eu não estou falando para deixar de cuidar da nossa igreja, de jeito nenhum. A gente precisa sonhar mais alto. Nosso rei chamou para a gente alcançar todos os povos. Todos eles. Isso começa onde? Começa aqui. Equipando a nossa galera, equipando os discípulos que a gente tem, o nosso povo brasileiro. É para isso que eu estou sendo treinado na USP. Eu quero saber também como ajudar outras pessoas de diversas experiências religiosas. Até então, puxa, eu não estudei a Bíblia com nenhum ateu, mesmo convidando bastante na USP, mas eu quero isso. Eu quero pessoas que não conhecem Jesus. Eu quero ver essa transformação. O Vini compartilhou ontem aqui sobre nossos irmãos americanos, essa cultura que eles têm de se ver todos os dias. Eu quero isso no Brasil, eu quero ver isso, eu tenho fé de que isso vai acontecer no nosso meio. Você conhece o estado do seu grupo? Sabe onde o seu grupo está? Sabe quantos ali realmente sabem ensinar a obedecer Jesus? Você tem um plano prático? Além de um plano de estudar, além de dar aula sobre estudos bíblicos, mas para ensinar as pessoas a viverem um discipulado e multiplicarem isso, Jesus já nos deu a missão. Agora é com a gente. Vamos ou não vamos equipar as nossas pessoas, o nosso exército com que Ele confiou nas nossas mãos? A gente vai ou não vai equipar o nosso povo para isso? Está nas nossas mãos. Se você é cristão há mais de um ano e você ainda não teve a experiência de acompanhar o estudo bíblico até o final, de ver o Espírito Santo transformar o coração de alguém a ponto de ela se tornar um discípulo, cara, está na hora de dar esse passo. O que você está esperando? Tem pessoas incríveis aqui, com muita experiência, que podem te ajudar, que podem te treinar. Chega junto, assista como essas pessoas fazem, como ela estuda a Bíblia com os outros, aprende com cada conversa, com cada convite, e após os estudos pergunta: fulano, por que você fez essa pergunta? Por que esse tipo de pergunta? Por que você usou essa escritura? Como você soube que essa era a hora de fazer o convite? Faça perguntas. E um dia você vai estar nesse lugar, ajudando outra pessoa a seguir Jesus, ensinando outros a fazerem o mesmo. Esse é o plano mestre de evangelismo. Não é reunir multidões para tomar uma decisão momentânea de Jesus. Não é um rolê de cristãos. É formar discípulos. E não só alguns. Todos nós somos chamados para isso. Todos estamos sendo moldados por algo ou por alguém. Mas discípulos de Jesus estão conscientemente sendo moldados por Jesus. E chamando outros a fazerem o mesmo. O Evangelho não é só uma boa ideia, é um anúncio real. Um anúncio de que o Rei chegou. E Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Ele veio para nos oferecer o caminho, o verdadeiro caminho para a liberdade. Experimentar o amor que transforma. Então vamos espalhar essa mensagem. Vamos fazer discípulos.